Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos os irmãos e amigos que nos acompanham. Chegamos na segunda-feira novamente. Vamos dizer que seja o primeiro dia útil da semana, embora muitas pessoas trabalham aos domingos. E hoje estamos a começar o nosso devocional um pouco mais tarde, mas ainda há tempo de que possamos compartilhar uma mensagem do Senhor, um fortalecimento, uma reflexão para a vossa vida. Ontem foi domingo, estivemos reunidos na casa do Senhor, num momento muito alegre, muito feliz. Estivemos também ali na igreja em Matos, com o batismo de uma jovem, um momento também muito marcante, muito feliz. É assim que a igreja do Senhor prepara aqueles que vão sendo conduzidos na salvação para o reino de Deus. E é sobre o reino de Deus que eu gostava de falar um pouco, ou aqueles que adentrarão ao reino de Deus. E Jesus, Marcos narra uma passagem em que Jesus repreende os seus discípulos, porque as pessoas traziam as crianças até Jesus e os discípulos meio que repreendiam aquelas pessoas, né, para que deixassem o Senhor, o Mestre, em paz. E Jesus fica indignado com a atitude deles e, repreendendo-os, disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas." Ou seja, isso está narrado aqui em Marcos 10, versículos 13 até o 16 que nós vamos usar, mas essa passagem está aqui no versículo 14. Jesus então diz que deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino pertence não a elas, mas aos que são semelhantes a elas. E o que é essa semelhança a uma criança? Ou como ser semelhante a uma criança? Uma criança, no tempo de Jesus, era aquela pessoa que ainda não tinha, era considerado criança aquela pessoa que ainda não tinha maturidade para entender a lei, ou seja, ainda não estava preparado para, vamos dizer assim, começar a aprender sobre a lei de Moisés, né, os mandamentos, os ensinamentos. Então era considerado uma criança, ou seja, ali até os 8 a 10 anos de idade. Né? E como é que nós, olhando então esta passagem, podemos entender que nós devemos ser semelhantes a uma criança para entrar no reino de Deus, já que ele diz que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O que nós vemos muitas vezes é que quando nós vamos falar de Jesus, as pessoas têm muita dificuldade e sempre querem compreender e entender e querem respostas para suas perguntas. Isso é lícito, nós devemos compreender, sim, o plano da salvação, nós devemos compreender e buscar entender Jesus e o seu sacrifício vicário por nós. Tudo isso é lícito. Mas muitas vezes as pessoas colocam em sua sabedoria, em seu entendimento, a razão do seu ser. Isso não leva à salvação. O que leva à salvação é entender o sacrifício de Cristo e a sua dependência de Cristo. Ou seja, a dependência de que você não pode fazer nada para receber o reino. Isso é uma criança. Uma criança é aquela criaturinha maravilhosa que está totalmente na dependência dos pais. Ele não produz o seu alimento, ele não produz o seu vestimento, muitas vezes ainda não consegue se vestir, não consegue expressar a sua opinião, ou seja, ele está na total dependência.
E é assim a salvação do homem em Cristo Jesus é total dependência. Uma dependência que leva ao entender que ele não pode fazer qualquer coisa para merecer nada. Ou seja, isso é uma criança não faz nada por merecer qualquer coisa. Uma criança apenas depende das atitudes dos pais. E mais do que isso, ser como criança é ter a humildade de uma criança, a inocência de uma criança. E essa inocência no sentido de compreender o plano de Deus que é expresso através da palavra do Senhor. Tem pessoas que muitas vezes usam filosofias, ciências, filosofias, né? Expressam coisas, não, mas como que isso pode acontecer? Como que por um homem nós podemos ser salvos, né? Isso é estranho, as pessoas não têm a humildade de reconhecer a sua dependência. Tem dificuldade de entender isso. É por isso que nós vemos tantas pessoas no mundo religioso fazendo atos para ser merecedores de alguma coisa. Vemos pessoas praticando, por exemplo, penitências, vemos pessoas praticando campanhas, vendo pessoas praticando atos. Então, tudo para que possam ter algum merecimento, algum favor de Deus. Não, nós precisamos ser como crianças, até mesmo no entendimento, considerar-se pequeno diante de Deus, dependente do Pai. E nós somos dependentes do Pai, inclusive na questão da salvação. Por isso é que Jesus diz que o reino de Deus pertence, é dado aos que são semelhantes a crianças, semelhantes na questão da dependência, semelhantes na questão da humildade, semelhantes na questão de compreender que não é por merecimento que recebem qualquer coisa. O homem, quando começa a ter maturidade, é que começa a negociar as coisas. É a partir desse momento que a criança, quando já desenvolve ali pelos 10, 12, 13, começa a ter aquela, digamos assim, malícia de negociar, e muitas vezes, inclusive, os pais são responsáveis por isso, mas não é esse o tema aqui hoje. Mas a partir daquele momento, dessa idade, começa a haver uma negociação, começa a haver uma busca por ser merecedor de algo. Isso em todos os ramos da nossa vida. Alguns são lícitos. Por exemplo, se você quer galgar uma posição maior numa empresa, você deve ser um bom funcionário, você deve ser merecedor, mas não é isso no plano celestial, no plano espiritual. No plano espiritual, nós devemos ser sempre, independente da sua idade, semelhantes como criança. Devemos ser semelhantes como criança. Eu quero, então, deixar aqui esta mensagem, esse devocional para hoje. Seja semelhante a uma criança. Tire toda essa arrogância do seu coração, tire toda essa maldade do seu coração, tire toda esta, digamos assim, malícia do seu coração. E simplesmente ouça a voz do Senhor. Leia a palavra do Senhor, busque o Senhor, sabendo que você não é merecedor de nada e que você está totalmente na dependência do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Assim como Ele cuida dos animais, dos pássaros, Ele cuida dos seus, que são mais valiosos para Ele do que os animais, os pássaros, a natureza ou qualquer outra coisa que Ele tenha criado. Portanto, seja e viva diante do Senhor na dependência dEle. Comece a semana colocando: Senhor, sou dependente de Ti. Guarda-me, livra dos perigos, livra do mal, livra, Senhor Deus, das incertezas, livra-me, Senhor Deus, do maligno. Assim começamos bem a semana. Sou o pastor Vitor Cordeiro e desejo a você uma excelente semana e que Deus abençoe. E querendo Deus, amanhã estaremos aqui de volta. Por favor, se acha relevante esta mensagem,
ouça as outras que estão aqui no nosso canal e também partilhe com as pessoas que você ama, porque com certeza as pessoas precisam de ouvir uma palavra que leve à reflexão. Deus abençoe e, querendo o Senhor nosso Deus, na dependência dele, amanhã estaremos de volta. Até lá.